Olá pessoal, professor Igor Thiago, professor do Sistema Passo, professor de Geografia. Vamos comentar mais uma questão do seu simulado, tá? Questão de número 71. Galera, nesse tipo de questão tu tens um texto, tá? Texto motivador, e você tem que identificar aspectos da dinâmica natural da Terra. Especificamente, ele fala no comando da questão sobre formação geomorfológica, relevo, né, gente? Se tu tá estudando geologia, estudando relevo, entenda que é competência de área 6, que é a geografia física, dinâmica da paisagem, e nesse caso aqui, galera, habilidade 27, tá? Uso e função dos recursos naturais. Aí tem um texto que fala assim, ó, bem pouquinho, mas cresce. Os cientistas estimam que a maior montanha da Cordilheira do Himalaia se eleve 0,5 a 0,8 milímetros por ano, mais ou menos do tamanho de uma unha bem curta. Isso ocorre porque o Everest ainda está em formação, uma formação que já dura 50 milhões de anos, né, gente? Desde que a placa tectônica da Índia colidiu com a placa da Eurásia, né? Então a placa indiana e a placa euroasiana, né? A gente sabe que seria mais ou menos aqui aquela região da Índia, né? Que é o sul da Ásia, né, gente? O sul da Ásia seria aquela regiãozinha que aqui seria tipo uma placa tectônica, né? E aqui a placa eurasiana. Então elas são convergentes, então isso vai gerar aquelas cordilheiras nessa porção aqui, que é a famosa Cordilheira do Himalaia, tá, gente? Então olha só, nessa Cordilheira do Himalaia tem o Monte Everest e são duas placas em movimento convergente. As placas tectônicas, que é o que pergunta a questão, as placas tectônicas citadas na formação geomorfológica descrita são continentais. Galera, essa informação ela é crucial para a sua questão, tá? E gera um processo de... E aí eu posso ter... É interessante, ó. Os movimentos tectônicos, tá, gente? Tectônicos. Olha isso aqui interessante. Eles podem ser divididos em orogenéticos e pirogenéticos. Olha que interessante. Nos movimentos orogenéticos, tá? Então, ó, a orogênese ela vai se dividir em, olha só que interessante, nos limites, tá? Limites de placa, né? Porque a orogênese ela vai ser esse movimento horizontal, né? E aí ele vai ter uma dinâmica nas bordas de placas, que é onde vai acontecer tremores de terra, um vulcanismo mais acentuado, né? Isso aí você tem que saber. E aí esse limite, ele vai ser de três tipos. Você tem um limite convergente, tá? Convergente. Você tem um limite divergente. E você tem um limite transformante. Ou eles chamam também de borda conservativa, né? O movimento convergente, ele gera essas grandes cadeias montanhosas, tá? Ele tem os tipos que eu quero apresentar para vocês. E é nesses tipos aqui que nós vamos ter a resposta da nossa questão, tá? Então presta bem atenção. Se eu tiver uma placa continental e uma outra placa continental, que é o caso da questão, eu tenho um tipo de construção que é chamado de obducção. É técnico, né? Mas é a realidade. Se eu tiver uma placa continental e uma placa oceânica, tá? Ou se eu tiver uma placa oceânica e outra placa oceânica, nesses dois casos aqui, ó, eu vou ter um movimento chamado de subducção. Porque sempre vai ter uma placa que vai mergulhar por baixo da outra. É o que acontece aqui na Cordilheira dos Andes, tá? Cordilheira Rochosas. É o que acontece, né, em duas placas oceânicas nas fossas lá das Filipinas, Marianas. Mas no caso aqui da questão, é um movimento de obducção. Ora, se é obducção,
Alternativa A. Igor, e a B? É pirogênese, você descarta, porque nós estamos tratando aqui de orogênese. O movimento epirogenético, ele tem os movimentos de Horst e Graben, né, que são os movimentos de ascensão e descendência de blocos. Orogênese transformante, gente, não é, isso aí acontece muito nos Estados Unidos, na famosa falha de San Andreas, né? Eu sempre digo para você lembrar que alguns tipos de movimentos tectônicos, tá? Eles seriam o que? Às vezes a placa não está se encontrando e nem está se afastando, ela está o que, ó? Em movimento tangencial, tá, gente? Então, nesse caso, eles geram falhas transformantes, como é o caso da falha de San Andreas. Expansão do assoalho oceânico é muito do movimento divergente, isso aí, tá? O movimento divergente transforma realmente formas dorsais oceânicas e há uma expansão do assoalho oceânico. Epirogênese em Graben, de novo eu já falei para vocês que a epirogênese não está aí, ela é em Horst ou em Graben, mas ela não é descrita no texto. Então, sim, abducção como forma a cordilheira do Himalaia. Tudo bem, gente? Questão técnica, mas dessa também aparece. Sempre esteja preparado para isso. Um grande abraço, galera, e valeu!